Bom dia, paz do Senhor. Gostaria de ler a palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 adiante. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra de que eu te mostrarei. E fartei-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Eu estava chegando em casa e Deus tocou no meu coração para que eu fizesse esse vídeo sobre falar sobre a fé. E não tem como falar sobre a fé se nós não citarmos Abraão. Eu já tinha pregado essa palavra na igreja, mas Deus tocou profundo no meu coração e por isso estou fazendo esse vídeo. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas eu quero dizer a você, Abraão, ele tinha uma fé incomparável. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas Abraão está lá no Antigo Testamento, era o tempo da lei. Mas deixa eu te falar uma coisa, Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Ele não viu Deus. Ele era semelhante a nós não vemos Deus, nós ouvimos a voz de Deus. E às vezes as coisas não acontecem na vida da gente porque não damos ouvido a essa voz. Muitas das vezes pedimos coisas a Deus e Deus fala com a gente e a gente não dá ouvido a essa voz. E Abraão, por ouvir a voz de Deus, ele foi muito abençoado. Deus abençoou ele de uma certa maneira que quem amaldiçoasse ele seria amaldiçoado, de tanto que Deus gostava dele pela sua obediência por ouvir. Então assim, você às vezes acha que está com um problema tão grande, mas você está ouvindo a voz do Senhor? Sabe por quê? Eu creio que todo mundo tem lá no fundo que sabe que se você ouvir a voz de Deus, você vai tomar o porre. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você ouvir a voz de Deus, Deus zela tanto pela palavra dele, que tem um versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus é maior que o próprio Deus. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se cumpra. Então assim, se você der ouvido à voz de Deus, eu sei que lá no fundo do seu coração, você sabe disso. Que se você ouvir a palavra de Deus, você acreditar, crer e fazer, você vai tomar o porre. Mas já percebeu que nós não fazemos isso? Já percebeu que temos tantos problemas para resolver na vida, sabemos o caminho e não seguimos esse caminho, preferimos quebrar a cara. E aí depois vamos murmurar para Deus. Já prestou atenção? Abraão a fé dele era tão grande, só de ouvir a voz de Deus, que Deus falou para ele que ele teria um filho na sua velhice, Isaac. E até sua esposa não acreditou e Deus deu o filho para ele. Mas deu para testar a sua fé, pediu o filho dele em sacrifício. Consegue entender? Deus, para testar a fé de Abraão, pediu o seu filho em sacrifício. E Abraão não questionou não, meu irmão. Abraão pegou o filho dele, subiu ao monte 3 dias. Você está entendendo? Às vezes Deus quer te dar algo, mas ele vai pedir um sacrifício a você, para você herdar aquilo, para você aprender a ter aquilo. Não sei o que você pediu para Deus, mas às vezes Deus vai fazer vai fazer você passar um grande sacrifício para poder ver se você merece, para você poder aprender a ter aquilo que você está pedindo e não jogar fora. E Abraão subiu ao monte. O interessante é que quando ele chega perto da onde era para fazer o holocausto de Isaac, ele falou assim para os moços: moços, vocês esperem aqui, porque eu e o moço vamos e voltaremos. Você está vendo a fé dele? Ele já sabia que ele ia voltar com Isaac, ele sabia em quem ele podia crer. E assim foi feito. Ele foi lá para fazer o sacrifício. Na hora que levantou a sua adaga para ferir Isaac, Deus pediu para ele que parasse. Não, Abraão, não faça isso, porque o cordeiro, olhe para trás, o cordeiro está ali. Você está entendendo? Isso é fé. Ele exerceu fé. E hoje, no mundo de hoje, falta muito para a gente, para nós, fé, de acreditar que Deus pode fazer. As coisas não tá fácil para ninguém. Para ninguém.
O sol nasce igual para todo mundo. As coisas não tá fácil para ninguém. Mas a sua fé pode te diferenciar você. Aqui Abraão só tinha fé. E as coisas começaram a acontecer para ele. Muitas das vezes depositamos pouca fé. E a maneira mais sensata de você ter fé é vendo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante. Ela não está errada. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir, meu irmão. Então assim, você lendo a palavra de Deus, você vai exercitar a sua fé. Ah, mas Abraão era o tempo da lei. Deixa eu explicar para você uma coisa. Não comparando, porque Cristo é Cristo. Mas quando Jesus veio para nos salvar, para nos dar salvação, ele também teve que sair do meio da parentela. E a parentela dele era gloriosa. E ele saiu, se desfez da sua glória e desceu à terra para morrer por nós. Mas que sacrifício que Jesus pagou além da cruz? Por ser Deus, Jesus Cristo ficou trabalhando de carpinteiro 30 anos. 33 anos ou 30 anos, eu não me lembro, mas depois que ele começou a fazer os milagres, meu irmão. E ele como homem, escolheu morrer por nós. Não vai pensar você que quando ele falou aquela palavrinha lá que, se possível, passa de mim esse cálice, ele era Deus. Não era Deus, não. Ali ele era como um homem. Como um homem. Ele escolheu como um homem morrer por nós. Mas aonde você quer chegar? Vou te explicar. Abraão tinha fé. E Jesus veio e morreu por nós na cruz. Para quê? Mesmo ele morrendo na cruz, presta atenção que eu vou dizer agora para você entender. Como que você tem que andar com duas palavras que tem que andar com você para as coisas acontecerem na sua vida e você acreditar nisso. Mesmo ele morrendo na cruz e no terceiro dia ressuscitou, ele foi para o céu. Deixa eu te falar, se Jesus estivesse lá no céu e não tivesse deixado o Espírito Santo aqui para nós, será que nós estava vivo até hoje? Será que se ele fosse lá para o céu e falasse com Deus, Deus, envia o Espírito Santo lá, Pai, para eles precisam do Consolador. Será que se o Consolador não estivesse aqui no nosso meio hoje, você estaria vivo? Será que seus problemas seriam tão fácil de selecionar ou não estaria perdido nesse mundo? Esse mundo já tinha nos engolido. Satanás já tinha nos matado. Entendeu? Aí que eu quero explicar para você. Abraão tinha fé de ouvir a voz de Deus e obedecer, e as coisas aconteceram. Presta atenção, Deus, Jesus veio e morreu por nós todos, por essa geração, vamos dizer assim. E ele subiu ao céu e mandou que o Espírito Santo viesse aqui para nos consolar. Sabe o que é isso? Ele deixou a graça. Hoje nós temos fé e graça. Se você crê, você tem fé e graça. Mas o que você quer falar com isso? Quero falar para você, meu irmão, que se você tiver fé naquilo que Deus tem para sua vida e depositar toda a graça que Ele te dá nessa promessa que Ele te fez, as coisas vão acontecer. Às vezes a coisa não acontece para mim, para você. Por quê? Porque nós não pegamos a graça que Deus nos deu e depositamos na promessa. Temos que começar a viver por essa promessa. Descubra qual é a promessa que Deus tem na sua vida, o propósito de você estar nessa terra. E deposita toda a graça nesse propósito. Deposita toda a sua fé nesse propósito. Em que você é bom em servir ao Senhor. Mas como assim servir ao Senhor para a igreja? Não, irmão, servir ao Senhor é unicamente você servir as outras pessoas, ser bom com os outros, amar o próximo como a si mesmo. Consegue entender? Servir a Deus tem tudo a ver em servir as outras pessoas. Você vai estar agradando o coração do Senhor. E Deus te fez para uma coisa boa, tão grande, que você tem que depositar essa graça nessa coisa boa que Deus te deu. E aí as coisas vão começar a mudar na sua vida. Mas você tem que crer, tem que ter fé, de ouvir a palavra dele, tem que estar com o ouvido sensível. Porque a palavra de Deus que ele exerceu sobre a sua vida não vai voltar atrás, mas vai depender de você depositar a sua graça, a graça que ele te deu nessa promessa. Como eu disse antes, a palavra de Deus é maior que o próprio Deus. Eu não lembro o versículo que está escrito. Mas preste atenção, pega a graça que Deus te deu, deposita na sua promessa e começa a viver por essa promessa. E as coisas vão começar a mudar na sua vida.
As coisas vão começar a acontecer para você. Ah, você é doido. Eu não sou doido, meu irmão. Vivemos num tempo de semeadura. Se você tem um sonho, plante seu sonho. Estou falando assim para você entender. E é bíblico, é palavra de Deus. Plante aquilo que você quer colher. Se você está fazendo mal, meu irmão, você vai colher mal. Se você está dando um nó, você não vai para frente. Alguém vai te dar um nó. Se você quer viver uma vida de paz, alegria e amor, porque isso é prosperidade, meu irmão, não é dinheiro. Paz, amor e alegria e a graça de Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa muito evoluída, muito rica. Mas se você quer viver isso, comece a plantar isso em alguém, em sua família. Porque aí você vai ter prosperidade. Eu deixo esse desafio para você, meu irmão. Procure saber o que é o propósito seu na terra. Adquira sua fé e deposita a graça que Deus te deu, porque Ele deu graça para nós todos, porque deixou o Consolador aqui. E comece a exercitar. Comece a viver para essa promessa que as coisas vão mudar para você. Amém? Deus abençoe.